Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 166 da terceira aplicação da prova do Enem em 2014. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Pessoal, a questão 166 é uma questão clássica de Enem. É aquela questão em que a gente vai ter algumas regrinhas, citando aqui no nosso enunciado, e a gente vai ter que saber qual gráfico aqui representa melhor essa historinha. Cai todo ano esse tipo de questão, pessoal. Então preste atenção aqui, vamos ver o que a gente consegue tirar dessa questão. Um paciente inicia um tratamento em que deve ingerir uma dose de um determinado remédio a cada 2 horas. Galera, então ele está falando aqui tomar um remédio de tempos em tempos. Então nesse momento a gente olha aqui para as respostas e os gráficos que ele nos apresenta são sempre gráficos em que o eixo X é hora, é o tempo passando. E no eixo Y a gente tem essa grandeza Q aqui. Vamos ver o que é essa grandeza Q? Ao ingerir essa dose de remédio, a quantidade Q de uma substância em seu organismo aumenta instantaneamente em 2 unidades. Então é isso que a gente tem que achar aqui, ó. O tempo vai passar e a gente tem que ver como é que está se comportando a quantidade Q dessa substância no nosso organismo. Então a gente vai tomar e vai crescer instantaneamente 2 unidades no momento que a gente tomar. Essa informação é importante, daqui a pouco a gente usa ela. Nas próximas 2 horas, essa quantidade decresce de maneira linear. Então mais informações importantes aqui, ó. 2 horas, né, até 2 horas depois de tomar o remédio, a gente vai ter essa quantidade decrescendo de maneira linear. Linear quer dizer conforme uma linha reta. Não nos ajudou muito porque todos os gráficos aqui, ó, só apresentam linhas retas. Mas se tivesse algum gráfico aqui, ó, com uma parábola, um círculo, alguma coisa mais torta, a gente já podia eliminar nesse momento. Linear é reta. Então ele vai diminuir linearmente até atingir a quantidade existente no momento imediatamente anterior à ingestão do remédio. Então o que isso aqui significa? Se eu tinha uma quantidade 10 no meu organismo, por exemplo, tinha uma quantidade 10 dessa substância, daí eu tomei o remédio. Na hora que eu tomei, instantaneamente a quantidade da substância subiu para 12, né? Porque era 10, subiu para 12. Daí nas próximas 2 horas ela vai diminuir. Quando completar 2 horas ela vai chegar a quanto? Vai chegar a 10, né? Que era o valor existente no momento imediatamente anterior que eu ingeri o remédio. Então, por descuido, esse paciente tomou a segunda dose do remédio 1 hora depois da primeira. Ao invés de esperar 2 horas, ele tomou 1 hora depois. A partir daí, ele não cometeu mais esse tipo de engano e tomou o remédio a cada 2 horas corretamente. Antes da primeira dose, a quantidade da substância na corrente sanguínea do paciente era de 1 unidade. Essa aqui é a informação importante que a gente vai olhar por primeiro, ó. Já vamos ver isso aqui. Então, o gráfico que melhor representa a quantidade de substância no organismo do paciente nas 7 primeiras horas de tratamento é qual? Galera, no momento que ele tomou a primeira vez o remédio, ele tinha 1 unidade. Daí, no momento que ele tomou, cresceu instantaneamente 2 unidades. Então, 1 mais 2 é 3. Então, o nosso gráfico aqui tem que começar com 3 unidades. Olha só, esse cara aqui está falando que no tempo zero, que é onde a gente começou a tomar, tinha 1 unidade. Mentira, tem que ter 3, porque eu já tinha 1, tomei o remédio, cresceu 2 na mesma hora, instantaneamente. Então tem que começar com 3. Esse cara aqui não é resposta. Esse aqui está com 2, ó, também não é resposta. Esse cara aqui está com 3, beleza, esse cara aqui está dentro da jogada ainda. Esse aqui, ó, a letra bravo, começou no 2, então não é resposta. E a letra alfa começou com 3, beleza. Então esse aqui está dentro da jogada ainda. Agora a gente tem que matar entre esses 2 caras, Alpha e Charlie. Para matar entre esses 2 caras, a gente vai usar a informação aqui, ó.
nas próximas 2 horas, essa quantidade decresce de maneira linear até atingir a quantidade existente no momento imediatamente anterior à ingestão. Então esse cara aqui, ó, ele tinha 3, e daí vai começar a diminuir. Em 2 horas, ele tem que voltar ao que era antes. Quanto que era antes? Era 1. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara decresceu e virou 1. Mas virou 1 quanto? Em quanto tempo? Em 1 hora. Então esse cara aqui não é resposta, porque ele tinha que demorar 2 horas para virar 1. Olha esse aqui, ó. Esse cara aqui tomou o remédio, virou 3, né? E a quantidade vai decrescendo linearmente. Só que aqui nesse momento, depois de 1 hora, ele tomou o remédio de novo. Então não deu tempo de decrescer linearmente até chegar no valor imediatamente anterior, que seria aqui, né? Se esse cara continuasse decrescendo, ele ia chegar aqui, ó. Em 2 horas, ele teria atingido o valor que era antes de tomar primeiro o remédio. Então a resposta é a letra alfa. Eliminamos todas as outras, né? E agora só pra gente continuar, né? Esse cara aqui, ele tomou, chegou aqui, tomou de novo. Então, no momento que ele toma, cresce 2 unidades, ó. 1, 2 unidades. Daí ele vai decrescendo até chegar, depois de 2 horas, aqui, ó, 2 horas depois, ele vai chegar no valor que era imediatamente anterior. Imediatamente anterior daqui, era aqui, ó. Então, ele desceu, chegou aqui. Tomou de novo, desceu, tomou de novo, desceu, e assim por diante. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!